Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. Nossa aula de história, nós estudaremos os lugares e suas histórias. Trabalharemos da página 130 até a página 138. Fiquem ligadinhos, vamos saber como se passam as histórias de determinados lugares, tá bom? Fiquem ligados. Então vamos lá, queridos. Vocês abrirão o livro de vocês na página 130. E o que vocês vão observar aí é um cartão postal lá de um lugar de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, chamado Rua das Andradas. Esse cartão, ele foi enviado para alguém no ano de 1905. Olha só, faz um tempão, viu? Pois é, passado algum tempo, passados alguns anos, observem agora com muita atenção, porque eu vou mostrar a vocês exatamente a mesma rua lá de Porto Alegre, a Rua das Andradas, no ano de 2008. E aí, o que é que nós podemos observar? Será que a rua é a mesma? Será que o tipo de calçamento é o mesmo? Será que os prédios são os mesmos? Você pode fazer essa comparação na página 130 e 131 do seu livro. Então, o que é que nós observamos? Lá em 1905, existiam bem menos pessoas na rua. O tipo de iluminação era diferente do tipo de iluminação atual. Os prédios, embora tenham prédios antigos conservados, nós observamos que a rua passou por algumas mudanças, passou por algumas transformações. Pois é, eu também quero mostrar a vocês um pouco do Recife de antes e o Recife de hoje. Olha que interessante, pessoal. Aqui eu tenho a Avenida Guararapes com a Ponte Duarte Coelho, aquela ponte que o galo da madrugada bem grande fica em cima dela. Pois é, a parte preto e branco é a foto de 1950, né? Então, para você ter uma ideia, estava muito longe da aparência que tem hoje em dia, apesar que lá no fundo a gente consegue ver o mesmo prédio, que é onde fica o Cinema São Luís. Até hoje ele existe. A própria ponte passou por algumas transformações, não é mesmo? E aí, se você observar de um lado e do outro, você vai ver que hoje em dia existem muitos prédios que não existiam naquela época. Se nós seguirmos em frente por essa ponte, atravessando-a, estaremos na Avenida Conde da Boa Vista, aquela avenida grande onde fica o Shopping Boa Vista. E se voltarmos, estaremos na Avenida Guararapes. Olha como ela era antes. Os automóveis eram diferentes, o calçamento era diferente, a sinalização era diferente. Então, antes era de uma forma, hoje é de outra. Os lugares, eles se modificam, eles evoluem de acordo com as necessidades do homem. Aqui vocês estão vendo a Avenida Boa Viagem. Na primeira foto em preto e branco, a avenida aparece em 1922. Pois é. Sabia que ela foi projetada por um engenheiro chamado Domingos Ferreira? Pois é, e ela era pequenininha. A praia tinha uma faixa de areia super extensa, o calçadão não era como era hoje, nada de ciclofaixa, nada de pista de Cooper, e nada também desses enormes arranha-céus que existem, tá? Vale a pena lembrar, vale a pena saber que a Praia de Boa Viagem era uma praia de veraneio. As pessoas mesmo, elas não iam para lá, tá? Elas não moravam lá. Elas iam passar férias, tá? Tinha muita casas grandes lá. E aí as pessoas, era como assim, como ir para a praia de Serrambi,
Pontas de Pedra, Enseada dos Corais, as pessoas iam esporadicamente, né? No verão, no final de semana, no feriadão. E aí passou, né, de ser um lugar assim onde as pessoas iam de vez em quando para ser um lugar de moradia. Aí o bairro de Boa Viagem modificou, evoluiu. Aqui eu tenho uma foto do bairro do Recife, tá? Em 1950 também, tá? E hoje em dia. Se nós seguirmos em frente, atravessando essa ponte aí, nós vamos chegar lá no Recife Antigo, sabe? No Marco Zero. Pois é, vamos atravessar, vamos passar pela Duque de Caxias, pela Praça do Diário, Avenida Rio Branco, a Marquês de Olinda e chegamos no Marco Zero. Pois é, gente. Então, é muito importante saber que nessa época a cidade do Recife ela enfrentava várias modificações. Observem, o prédio aqui ao lado da foto colorida, né? Esse que está de frente para o caminhãozinho, na foto preto e branco, ele está sendo construído. Olha que interessante. E aí a gente vê toda a mudança no piso, toda a mudança na iluminação, tá? Ok? Muito bem, vamos ver, temos mais aqui, só um instante. Agora eu tenho Olinda para mostrar para vocês. Olinda que era uma cidade bem interiorana, tá? Ela é um pouquinho mais afastada do Recife. Então, olha como Olinda era e olha como Olinda está hoje em dia. Claro que Olinda tem uma parte bem preservada, tá? Porque Olinda é uma cidade histórica, certo? Tudo bem até aí? Interessante, não é? Ver como os lugares mudam. Pois é, meus amores. Então, agora, na página 132 e 133, tem algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Primeiro, nas duas imagens, a mesma rua foi fotografada em épocas diferentes. Quanto tempo se passou de uma para outra? Você vai ter que fazer a continha aí, né, na Rua das Andradas. Você vai fazer 2008 menos 1905 e você vai descobrir. No segundo quesito, você vai colocar algumas diferenças de antes e o que mudou, tá? Com o passar do tempo. Aqui embaixo ele diz: vamos descobrir. Existem crianças nas fotos? Na foto mais antiga ou na foto atual e o que elas estão fazendo? As fotos nos ajudam a perceber como eram os lugares em diferentes épocas de tempo. É possível imaginar que o lugar pode voltar a ser como antes? Será que era possível? Voltar a ser o calçamento daquele jeito? Será? Acho que não é mesmo? Até porque os lugares evoluíram, não é? Pois bem. Então, vamos lá. No caderno, desenhe a sua rua hoje em dia, tá? Diga como é que ela é. Basta você fazer o desenho da sua rua, se ela tiver asfalto, se ela não tiver. Bota, se tem uma vendinha próxima, você coloca. E no segundo quesito, você vai dizer se a sua rua pode mudar com o passar do tempo. Como? Será que pode ter uma iluminação diferente, um calçamento diferente? O que é que vocês acham? Você já imaginou como teria sido a sua rua no passado? Quem teria vivido ali? Construções. E por que ela ficou como ela é hoje? Vejam só, a Rua das Rosas, Rua dos Meninos. A rua ficava escondida por trás de uma outra maior. E era uma rua calma dos tempos antigos, quando ainda havia vendedores de coisas que naquele tempo cantavam cantigas, os pregões. Chamavam a atenção de quem ali morava. Como era o nome da rua? Tinha um nome bonito, a rua daquela cidade, Rua das Rosas. Ninguém sabe a razão, mas eu acredito que era porque cada casa tinha um jardim na frente e cada jardim era cheio de rosas. A Rua das Rosas era bonita, como as suas casas coloridas, verdes, amarelas, azuis, cor-de-rosa. Com o passar do tempo, uma das casas da Rua das Rosas iam sendo uma a uma, as casas da Rua das Rosas iam sendo derrubadas e nos seus lugares grandes prédios iam nascendo. Os vendedores já não passavam mais na rua
Como iam anunciar suas coisas se quem morava nos apartamentos não os escutava? Mais triste de tudo foi quando os homens tiraram os lampiões das esquinas e, no seu lugar, botaram postes enormes de luz elétrica, muito clara. Para onde teria ido o acendedor de lampiões? A gente ficava pensando enquanto ia crescendo. Hoje a gente cresceu e está vendo a Rua das Rosas como está. Menino não brinca mais nas suas calçadas, que estão cheias de automóveis parados, e nem mais um vendedor passa cantando o que tem para vender. Nem a Rua das Rosas tem mais esse nome. Hoje ela tem o nome de um homem que ninguém sabe quem foi. Da janela lá de cima do grande arranha-céu, dá para ver a Rua das Rosas lá embaixo. Ela ficou pequenina e parece mais estreita. É cheio de barulho, de toques, de buzinas de carro e motores de motos que passam. Não se escutam mais os pregões dos vendedores nem a gritaria das crianças jogando bola e brincando de pique. Então, esse texto vem falar para a gente exatamente as mudanças que os locais enfrentam. Vale a pena lembrar que os locais eles mudam de acordo com as necessidades do homem, né? À medida que as nossas necessidades aumentam, os lugares vão evoluindo. Na página 134, nós temos um exercício onde você vai ligar. Infelizmente, eu não consegui, na página 136, infelizmente, eu não consegui apagar aqui, e você vai ligar a cena ao que elas representam na história da Rua das Rosas, tá? Vale também lembrar que, com o passar do tempo, a mudança dos lugares, algumas profissões deixam de existir. Como ficou a Rua das Rosas com o passar do tempo? Você vai ler as frases e vai marcar as verdadeiras. São todas verdadeiras? Não, não são. Tem várias, mas não são todas. Ainda sobre a Rua das Rosas, na letra B, a letra A, aqui ele pergunta o seguinte: o autor gostava mais da rua como era no passado? Como é que você percebeu isso? Tá? E letra B, você que está lendo agora, você Maria, você Anitta, você Estevão, você Joana, você Rayane, gostaria de viver na Rua das Rosas como ela era antigamente ou como ela é hoje em dia? Por quê? Letra C, o autor afirma que menino não brinca mais nas calçadas. Você e as outras crianças brincam hoje na calçada da sua rua? Por quê? No quarto quesito, ele diz assim, que mais triste de tudo foi quando os homens tiraram os lampiões das esquinas e, no seu lugar, botaram postes enormes de luz elétrica. Como é que você imagina que era a vida das pessoas sem energia elétrica? Escreve para mim. Devia ser muito complicado, não é mesmo? Imagina sem geladeira, nossa! Meus queridos, nesse quesitinho aqui, você vai dar uma olhada na sua rua, tá? Como é que ela está hoje em dia, se tem crianças que brincam nela, e vai fazer o registro das observações no caderno, tá? Vai dizer como é que estão as casas, se estão conservadas, se a sua rua é calçada, ela é de barro, se a sua rua tem placa com o nome, se ela é uma rua iluminada, se não é. Esse segundo quesito aqui, a gente não vai responder. Por quê? Porque nós estamos em época de pandemia. Então, as crianças não devem estar brincando na rua, nem ter grupinhos reunidos com brincadeiras, nem para conversar, tá? Agora, se você lembra como era antes da pandemia, você pode responder. Terceiro, escreva o que você descobriu. Qual é a casa mais antiga da sua rua? E a mais nova? Conta para mim. Faça um desenho e diga o nome da sua rua. E aí, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Isso mesmo. Nós vimos que os lugares evoluem com o passar do tempo, que essa evolução vem atender às necessidades dos homens, e trabalhamos da página 130 até a 138. Um beijo, terceiro ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.